Graça e paz, amados irmãos, alunos do curso de teologia. Nós estamos aqui mais uma vez para levar até você a palavra de Deus, já agora dando início à nossa primeira aula, que tem como tema do assunto a ser explicado, a ser ensinado, a total depravação do ser humano. Nós já vimos aí a apresentação e na apresentação eu deixei para você um PDF que fala de Deus ser soberano e fala da justiça de Deus. A Bíblia chega a nos ensinar que a base do trono de Deus é equidade e justiça. Então, baseado no assunto que tratamos aí naquele pequeno esboço em PDF, eu quero que você entenda que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Não é, como muitas pessoas dizem, um Deus tirano, que cria o homem sabendo que ele iria pecar e assim impõe um castigo para os erros e um benefício para os acertos do ser humano sobre a terra. Não é nada disso que as pessoas entendem acerca de Deus, que vai resumir a pessoa do Deus que nós temos na Bíblia, o Deus Todo-Poderoso. Esse é um assunto que vamos tratar no decorrer desse curso de teologia. Nós vamos falar da pessoa de Deus, das suas obras. Por isso eu deixei aquela introdução até mesmo em PDF para que você leia, estude e possa começar esse curso, sabendo que parte de Deus a iniciativa de salvar o homem do seu erro, da sua falha, do seu pecado, da sua morte espiritual. Nós vamos orar e vamos dar início a esse primeiro módulo da nossa aula de teologia, com o tema A Depravação Total do Ser Humano. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, Tu és soberano. É Senhor sobre todas as coisas e não há outro como Tu. Meu Deus, nos ensina, abre o nosso entendimento, abre a nossa mente para saber mais sobre a Tua pessoa, sobre a nossa pessoa, sobre toda a Sua misericórdia que é derramada sobre nós, perdidos em nossos erros, em nossos delitos. Tu nos salva da condenação eterna a partir da sua bondade e da sua graça. Nos ensina nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, meus amigos, meus alunos de teologia, você já deve ter lido aí acerca da matéria. É importante que você tenha, pelo menos, passado por cima uma leitura ou feito uma visão panorâmica daquilo que é explicado nesse artigo que eu deixei para você aí na área de arquivos e recursos para o nosso estudo. Nós sabemos que Gênesis 3 mostra a queda do homem. E diante da queda do homem, há alguns conceitos que resumem-se em teologias que ensinam circunstâncias as quais favorece o ser humano para que ele possa salvar-se a si mesmo. Nós vemos alguns ensinos, como o Espiritismo, por exemplo. Ele ensina que o homem reencarna várias vezes, se aprimorando cada vez mais diante de uma vida que vai relacionando-se com morte e reencarnação, até que ele se torne uma criatura perfeita, iluminada, para ser assim uma criatura eterna. Nós vemos que também a teologia católica, ela fala acerca de um purgatório. Esse purgatório, no nosso ver, nós vamos estudar isso mais à frente, eu estou apenas introduzindo a aula, é uma questão que eu avalio dessa forma. O homem não é tão mau para merecer o inferno,
e nem tão bom para merecer o céu. Então ele vai purgar os seus pecados em um lugar determinado por eles, um lugar chamado purgatório, até que esteja pronto para sair daquele lugar aonde ele purga os seus pecados e assim ele vai merecer o céu. A teologia cristã, ela declara o homem totalmente depravado. A teologia protestante, a Bíblia, a palavra de Deus, declara que o homem é totalmente escravo do seu pecado. Em Gênesis capítulo 3, a Bíblia vai nos mostrar Deus trazendo uma ordenança ao homem que de toda árvore do jardim ele poderia comer livremente. Mas a árvore que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não poderia comer daquela árvore. Porque no dia em que dela comesse, certamente ele morreria. Então nós sabemos a história e conhecemos a história de que na presença da mulher ali no jardim do Éden se apresentou uma serpente. E nós sabemos que essa serpente, ela personifica Satanás. E veio questionar a ordem de Deus para a mulher. E Gênesis 3 vai dizer que a serpente disse à mulher, certamente que não morrereis. É porque Deus sabe que no dia em que desta árvore comer, os vossos olhos se abrirão e sereis conhecedores do bem e do mal, semelhante a Deus. Como Deus, disse a serpente. Só que ao comer ou do fruto daquela árvore e dar também ao seu marido, a Bíblia diz que os olhos de ambos se abriram e se tornaram conhecedores do bem e do mal, porém não dominaram sobre o mal. Deus vem no jardim na viração do dia e a pergunta de Deus em Gênesis 3 é: Adão, onde estás? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Claro que sabia. Era um momento em que Deus esperava por parte do homem um arrependimento, mas não houve esse arrependimento genuíno. Houve sim uma série de acusações onde ali a mulher jogou para a serpente jogou para si mesmo a culpa, porque ela não tinha onde descarregar aquela culpa. Começa com Adão, e Adão diz: a mulher que tu me destes, ela me deu do fruto e eu comi. A mulher disse que foi enganada pela serpente, a serpente não tendo onde entregar, aquela culpa, aquele erro, herdou também a maldição de rastejar continuamente sobre a terra. A mulher herdou a característica de uma mulher que daria à luz com dores. Certamente nós entendemos que a gravidez da mulher não seria terminada e a luz a um filho não teria dores, porque Deus acrescentou isso mediante as consequências do pecado. Ao homem, Deus acrescentou a labuta, Deus acrescentou o trabalho braçal e disse: do suor do seu rosto comerás. A terra também foi amaldiçoada. Deus disse que maldita seria a terra e ela produziria espinhos e abrolhos. Então as consequências do pecado foram terríveis para a terra, para a humanidade, e também ali nós vemos que Satanás, ele teve consequências ainda mais desastrosas do que a de já estar condenado. Ele perderia a batalha. Em Gênesis 3,15, Deus diz que o fruto do ventre da mulher pisaria a cabeça da serpente. Esse foi o triunfo de Jesus ali na cruz do Calvário. Nós vamos também estudar sobre isso. Introduzindo então esse tema, você agora tem consciência de que
não existe sobre a terra nenhuma criatura boa, a qual por si só mereça ser salva. Romanos capítulo 3, olha aí na sua Bíblia que deve estar aberta, né? Romanos capítulo 3, versículo 23, eu estou com a minha aqui no computador. Romanos 3, 23, a Bíblia diz assim, ó, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 6, versículo também 23, Romanos 6, versículo 23, diz que o salário do pecado foi a morte. Quando a Bíblia fala o salário do pecado é a morte, está relacionando tanto a morte física quanto a morte espiritual. Então, não há um justo sequer sobre a terra. A morte passou de Adão a todos os homens sobre a terra. Então, o pecado que Adão cometeu lá no Éden foi imputado em toda a raça. Gênesis capítulo 5, nós vamos ler o seguinte. Você não podendo abrir aí a sua Bíblia, você anota, você não pode perder esses versículos. Mesmo se você perder, você pode ver o vídeo novamente. Amém? Olhe bem, a Bíblia diz assim, e aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, não, é Gênesis 5, Gênesis 5, eu abri aqui em Gênesis 6, me desculpe. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Olha o que a Bíblia diz, no dia, no instante da criação, Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Adão pecou, Adão errou diante de Deus. Então, homem e mulher os criou e os abençoou e os chamou Adão, o homem, no dia em que foi criado. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Então, a partir da geração de Adão e Eva, os filhos começaram a nascer não mais com a imagem e semelhança de Deus. Porque após o pecado, o homem perde essa primazia ou esse princípio de ser a imagem e semelhança de Deus. Agora, todos os seres humanos passam a nascer a imagem e semelhança de Adão. Então, em Adão, diz Paulo em Romanos 5, todos morrem. Todos estão mortos em seus pecados, em seus delitos. A imagem que fomos agora trazidos para esse mundo, para essa existência, é uma imagem que identifica com Adão, aquele que lá no princípio foi criado à imagem de Deus, agora ele peca e ele traz consigo uma geração de pessoas que vão estar constantemente vivendo em pecado. Romanos capítulo 1, você vai abrir aí comigo? Romanos capítulo 1, do versículo 18 diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inesculpáveis.
Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então, nós vemos que diante dessa circunstância, esses versículos da palavra de Deus, que eu acabei de ler para os irmãos, vão mostrar que todo ser humano ele tem o conhecimento de Deus. Ele tem entendimento acerca de Deus, porque o que de Deus se pode conhecer está revelado nas coisas criadas por Deus. Então, aí na sua apostila, diz: esses versículos fazem parte da grande introdução da carta aos Romanos, mas, pela natureza dessa abordagem, percebemos que o apóstolo Paulo começa aqui a falar sobre os gentios de maneira específica e de forma um pouco mais distinta que nos primeiros versículos, ou nos primeiros 17 versículos. Assim Paulo escreveu: pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela injustiça. No segundo parágrafo diz: a visão de Paulo, ou que Paulo tem nessa denúncia da maldade humana, é atestada pelo fato de que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. Ou seja, as práticas dos seres humanos caídos não agradam a Deus, pois perverteram a verdade em injustiça. Aqui, numa simples leitura, pode-se concluir equivocadamente que o ser humano teria uma capacidade de interromper os planos de Deus, o que não é uma verdade. Uma análise mais profunda desse versículo, porém, chegará à conclusão de que realmente Paulo quis dizer que é evidente que ninguém pode impedir uma operação de Deus no universo ou em qualquer lugar que se possa imaginar. Isaías registra a onipotência de Deus. Desde toda a eternidade eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então, Deus, na sua soberania, ele, por parte de tempo, dentro do seu conceito de tempo, que não é o nosso tempo, Deus trabalha numa eternidade, ele não precisa de dias, de horas, de minutos. Deus tem um propósito para o ser humano. E dentro desse propósito, ele é soberano. Ele é quem exerce toda a sua misericórdia e benignidade. Paulo chega a dizer que a sua longanimidade manifesta-se salvando, trazendo salvação aos perdidos, para que nós possamos nos reconciliar com Deus. Efésios, no capítulo de número 2, abra sua Bíblia, vai mostrar aí a condição do homem caído, a condição do homem que está sem Deus, do ser humano sem Deus. Olha bem, Paulo diz assim: em outro tempo, Efésios 2, versículo 2, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, a ideia que se tem é que o homem, ele pode, na sua existência, fazer alguma coisa que lhe dê ou lhe seja favorável à salvação quando se apresentar diante de Deus. Paulo, ele resume a característica do homem como alguém que peca continuamente, porque ele é dirigido segundo o curso desse mundo. Ele é dirigido segundo o príncipe da potestade do ar, que é Satanás, aqui numa configuração de linguagem de Paulo para nos mostrar a característica daquele que domina sobre todos os que estão sem Cristo. Paulo também diz que nós éramos
inclinados a essas coisas, andávamos segundo o curso desse mundo, éramos dirigidos pelo diabo, mas hoje nós conseguimos alcançar a misericórdia de Deus pela sua graça somente. Ninguém pode fazer nada para que, de alguma maneira, ele mereça ser salvo. É nesse capítulo 2 de Efésios que Paulo vai dizer que a salvação é um dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie. Mas aqueles que não têm Jesus são pessoas que andam fazendo ou concluindo a vontade da carne dos pensamentos, e são pessoas que estão destinadas à ira de Deus. É isso que a Bíblia ensina. Portanto, você que talvez não tinha esse entendimento, ou você que não conhecia acerca da natureza humana desta forma, nós podemos hoje dizer que não há nenhum ser humano sequer que possa dizer que ele é bom e por suas características naturais, por sua bondade, por sua caridade, ele mereça a salvação. Diante de Deus, eu vou te explicar de uma maneira mais simples. Um só pecado nos condena. Não dá direito a que sejamos salvos. Se nós passássemos um filme aqui agora, tivéssemos esse poder de isso fazer, passássemos um filme da sua vida, da minha vida, nesse momento em que você está olhando para esse vídeo, estivesse passando um filme da sua vida nessa última semana que você teve de existência até o presente momento. Nesse filme, com certeza, nós iríamos encontrar algo que nos condenaria diante de Deus. Basta um pecado somente para que o homem seja condenável diante de Deus. Mas eu tenho certeza, se pegar uma semana minha ou sua, diante de uma filmagem, de uma tela, aonde ali mostre todas as nossas atitudes, pensamentos e até coisas que tivemos a vontade de fazer, não fizemos, ou até realizamos escondido, longe dos olhos das pessoas, nós podemos ter a certeza de que já não conseguiríamos ser salvos. Então basta um pecado. Quando nós olhamos para uma vida de 50, 30, 40, 20 anos, será que essa vida, apesar das coisas boas que fez, será que essa pessoa, apesar da caridade que ela hoje ainda pratica, ela nunca teve um erro só? Uma falha só? Pois é, esse único erro, essa única falha, tiraria dela o direito de ser salva. Esse é o primeiro ponto do artigo 1 aí da sua apostila. A revelação geral de Deus nega a inocência do homem. Não há um justo sequer, diz Paulo. Não há quem faça o bem. Ainda que nós queiramos realizar as coisas boas, Romanos 7, olhe aí na sua Bíblia, Romanos capítulo 7, vamos ver aí? Romanos capítulo 7, Paulo diz assim, no versículo 19, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Acho então que está em mim a lei, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Isso é um novo homem. O homem interior tem prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ou seja, mesmo crente, mesmo tendo o Espírito de Deus, nós ainda pecamos.
mas não somos mais escravos do pecado. Nós temos sobre nós o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Em 1 João 1,7 diz: se andarmos na luz como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, meu irmão, minha irmã, nós que somos de Deus ainda pecamos. Imagine aqueles que não têm o Senhor. Imagine aqueles que ainda estão na condição de mortos em seus pecados e em seus delitos. Andando segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, a partir desse primeiro tópico, você fica convencido, convencida de que não há um justo sequer. Necessitamos da salvação de Deus pela graça. Não há em nós obras meritórias diante da salvação. Amém? Esse é o nosso primeiro tópico. Vamos passar para a segunda parte desse estudo.